lhes apresento a minha saudação, desejando-lhes muito a bênção e a graça do nosso Santo Consolador, a Santa Avó Rosa, e que ela possa lhes proporcionar a cada dia o seu amparo, a sua proteção, dando-lhes também muita sabedoria e fé, para que vivam uma vida honrada nesta terra e muito glorifiquem o nome dela e honrem o nome de sua igreja. Falo-lhes alguma coisa esta noite a respeito da intercessão de todo o poder celestial em favor do povo de Deus nesta terra, em favor de sua igreja e em favor de tantos quantos cheguem a merecer herdar a verdadeira salvação, para que, compreendendo muito bem este assunto e tendo a sua fé muito esclarecida a respeito do mesmo, façam tudo para merecer que o seu nome seja constantemente lembrado diante de Deus, o nosso Pai. Interceder quer dizer pedir, rogar, apresentar através de petições os direitos da pessoa visada no caso. Interceder é rogar em favor de alguém, é servir de mediador de uma determinada causa. Aqui na terra, isto é muito conhecido quando as criaturas entre si intercedem umas pelas outras para fins sociais e materiais. É muito comum isto até na infância. Uma criança pedir em favor da outra. Muitas vezes, depois de fazerem alguma coisa errada, depois de desobedecerem o pai ou a mãe, é muito comum um irmão interceder por outro, uma irmã interceder por outra. Então apresenta as suas razões, no caso pedindo o perdão para a pessoa culpada. Entre os adultos é muito comum exercerem o direito de interceder, pedindo o favor ou a graça de alguém em benefício da vida material, de um parente, de um amigo, de alguém a quem querem bem. Então muitas vezes pedem, intercedem, pedindo um emprego, pedindo um melhoramento de salário, pedindo o favor de conseguir uma casa para morar, uma moradia, e assim por diante. É a amizade expressa através da mediação, da intercessão, para que alguém seja socialmente beneficiado. Mas eu lhes falo não é a respeito destes assuntos sociais e materiais, embora não sejam errados, e sejam permitidos e até lícitos e aconselhados para a igreja. Todo apostólico devia se interessar em exercer o seu poder de intercessor, de mediador, na solução dos problemas sociais do outro apostólico, claro, se o outro merecer, principalmente quando há problemas de difícil solução. Mas eu estou lhes falando especialmente a respeito do poder intercessor de todos os santos, os quais intercedem diretamente diante de Deus, rogando, no caso, o seu beneplácito e a sua graça, o seu perdão e a sua misericórdia, e também diante do seu Espírito, pedindo especialmente a graça de conceder fé, entendimento e sabedoria, para que o povo verdadeiramente do reino dos céus possa ser vencedor nesta terra. Naturalmente, deste poder intercessor, deste poder de rogar em favor
da igreja na terra, todos os santos participam. Porém, os santos de maior autoridade, que alcançaram maior galardão, logicamente, são mais facilmente atendidos, ou têm mais direito de pedir e de interceder e de rogar. Assim sendo, entre todos os santos, Jesus, nosso Senhor, por ser aquele que deu a sua vida e que tornou a ganhá-la, ressuscitando e ganhando a grande vitória sobre o império da morte, também por ser aquele que trouxe a doutrina, a verdadeira palavra do Pai a esta terra, e o fez por 2 vezes. A primeira vez no seu corpo visível, quando ele mesmo pregou sua doutrina, e a segunda vez nos tempos presentes, quando revelou-se a Santa Vó Rosa no seu corpo inteiramente espiritual, sendo visto somente por ela, mas sua presença comprovada por muitos meios perante esta igreja, e ouvida a sua voz, especialmente pela direção da mesma. Sendo então Jesus o principal da obra de redenção do nosso Pai, tem ele o direito de interceder diante de Deus a todo e qualquer momento, e também diante do Espírito de Deus. Este poder e este direito exerce Jesus, e juntamente com ele a Santa Vó Rosa como Espírito Consolador. Ela, por ter lutado muito, e pela sua coragem e fidelidade, amando o reino dos céus e esta igreja e aqueles que hão de herdar a salvação, até o máximo que pudesse ser exigido, dando por conseguinte o seu próprio ser e todas as suas qualidades e todas as suas virtudes, em favor principalmente da obra desta igreja apostólica na terra. E junto com Jesus e a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima também tem uma situação, uma posição muito importante quanto ao direito de ser ouvida, quando intercede pelo povo do Pai e pelo povo dela, pelo povo do reino dos céus nesta terra. Estes 3 possuem não só mais direito de pedir, como possuem o direito e o galardão de pedirem a hora que querem, a todo e qualquer momento. Eles chegam na presença do trono de Deus e naturalmente na presença do seu Espírito, porque o Espírito do Pai, logicamente, está com ele e ali está no seu trono. Então estes 3, Jesus, a Santa Vó Rosa e Maria Santíssima, não precisam ser chamados para irem até a presença de Deus e do seu Espírito e rogarem em favor de sua obra na terra. Não só rogarem a proteção para o seu povo, como também rogar em favor da obra feita, dos trabalhos da igreja, do poder de evangelização, do poder de conversão, do poder de ensinar doutrina, do poder de convencer os corações, obra que é feita especialmente nos tempos presentes pela Santa Vó Rosa como Espírito Consolador. Mas os demais santos também exercem um ministério de intercessores. São Paulo ensinou isto muito bem na carta, especialmente na carta que escreveu aos Hebreus, quando diz que todos os santos e anjos são espíritos ministradores, quer dizer que ministram a graça divina, enviados por Deus em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Todavia, os demais santos, como os santos apóstolos, os santos profetas e todos os demais santos que compõem o poder celestial, eles só podem comparecer diretamente perante o trono de Deus quando chamados. Quando recebem autorização para irem, então eles vão perante o trono do Pai e com muita reverência o ouvem e apresentam-lhe as suas petições.
Na obra desta igreja apostólica, a sua direção teve uma experiência importantíssima a respeito deste assunto. E eu falo aos irmãos para que tenham muita fé, porque este é um ponto de doutrina importantíssimo. E se souberem merecer a graça divina, serão verdadeiramente sempre amparados, e os obreiros sempre dirigidos e inspirados no trabalho que realizam. Naqueles tempos, já lá se vão muitos anos, eu creio que uns 25 anos mais ou menos, ou mais, foi logo nos primeiros anos do ministério da Santa Avó Rosa, está mesmo dentro dos 25 anos, nós sofremos uma perseguição um pouco constante, por parte de criaturas que invejavam a obra desta igreja apostólica, e principalmente perseguiam muito de perto a Santa Avó Rosa, chegando a armar ciladas e tentando por mais de uma vez até quererem raptá-la. E havia então uma séria opressão sobre o trabalho desta igreja. E certo dia, quando orávamos, Jesus nos disse através da Santa Avó Rosa, que São Pedro e São João, 3 apóstolos, o outro, se não me engano, foi São Paulo, pediram ao Pai licença para irem até a presença do trono dele. Que não pensem que no céu é tudo em comum, mas as nuvens que formam as regiões celestiais também servem como de divisões. E cada povo ali existente tem o seu lugar. E um não vai no lugar do outro, a não ser quando permitido. E assim, para ir na presença do Pai, mesmo os santos de alguma categoria precisam ordem. Como eu disse, só os 3 é que, reinando com o Pai, têm ali os seus tronos e constantemente estão diante dele. Jesus, Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa. Mas naquela ocasião, 3 apóstolos pediram licença para chegar diante do trono de Deus. E o que foram eles pedir? Foram pedir proteção para esta igreja e proteção para a Santa Avó Rosa. E pediram ao Pai que desse a eles poder e virtude para tomarem uma determinada providência com alguém que muito perseguia esta igreja e a Santa Avó Rosa, para poderem dar alívio na luta que principalmente ela enfrentava. Então foi permitido eles irem perante o trono do Pai e lá fizeram a sua intercessão. E o Pai ouviu, e daquela época em diante, a luta que ela enfrentava e nós também junto com ela, foi minorada em muito. Esta intercessão é uma das glórias e uma das garantias da vitória da igreja na terra. É aquilo que prova que não há separação entre o povo de Deus. A única separação existente é que uns lutam na terra e outros já reinam no céu. Mas a intercessão nos liga espiritualmente com eles e com Deus e com o Espírito de Deus e nos dá o direito e a garantia de gozarmos da verdadeira vida. Então, é uma bênção e uma graça muito grande, o poder intercessor de todos os santos. Mas não são só os santos que alcançaram galardão de servir que intercedem, como os santos apóstolos, os santos profetas, e também muitas mulheres piedosas e santíssimas, que chegaram a herdar galardão de servir o reino dos céus. Mas todos os santos que estão na glória celestial, desde as criancinhas mais novinhas, os santos pequeninos, cujos corpos por um motivo ou outro morrem aqui na terra, quando ainda são muito novinhas, às vezes com alguns anos de tenra idade, outros até recém-nascidos. O espírito deles vai direto ao céu. E eles compõem lá um grande corpo de santos, de anjinhos, santos pequeninos,
pequenos só no tamanho, porque quanto à sabedoria, à inteligência, às virtudes do Espírito, eles são iguais aos outros de maior tamanho. Mas lá todos intercedem constantemente pela igreja que está na terra. É o serviço que eles prestam. Por isso está dito no livro do Apocalipse, que foi mostrado a São João, serem levadas diante do Pai as orações, a adoração do povo de Deus na terra. E São João viu então santos levando as orações e as intercessões de todos os que oravam e clamavam pela igreja na terra. Isto foi mostrado a São João apóstolo para que ele tivesse conforto, alegria, paz e confiança na sua alma e em seu coração. Então, é o trabalho que os santos e os anjos prestam na região celestial, de constantemente orar e intercederem pela igreja na terra e por aqueles que hão de herdar a salvação. Por isto mesmo, nos tempos presentes, há um poder maior quanto ao convencer os corações, porque cumpre-se a palavra de Jesus quando disse que quando viesse o outro Consolador, ele convenceria a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E os outros santos todos exercem uma influência muito grande nesse aspecto do trabalho da igreja na terra. E foi por isso também que a Santa Vó Rosa, logo que herdou o seu precioso galardão de Consolador, disse que dali em diante, ela afirmou: eu sou a bênção, e de agora em diante, todo aquele que ouvir com fé e piedade o programa A Hora Milagrosa, terá perdão e salvação. Eu ajudarei esta pessoa e lhe darei fé para que creia. Mas entre todos os santos, também é lógico que a igreja exerce também o seu poder intercessor. Quando oram uns pelos outros, estão pedindo e intercedendo. Mas entre todos na terra, o que exerce o maior galardão, o maior poder e a maior virtude de intercessor é o nosso irmão Aldo, pelos dons que recebeu, herdando-os diretamente da Santa Vó Rosa e, por conseguinte, do Espírito do Pai, e principalmente tendo também o dom perfeito de conhecer e de saber as coisas, o dom de revelação. Ele intercede por todos. A maior parte das pessoas, dos irmãos apostólicos, pensam que necessariamente é preciso falar com o irmão Aldo para que ele interceda em seu favor. É muito oportuno, é muito bom, muito útil e é uma graça muito grande poder conversar um pouco com ele. Mas eu lhes digo que ele intercede por todos os que merecem, quer falem com ele, quer não falem. Ainda há poucos dias, conversando com ele sobre uma das festas que tivemos, sendo que em geral, conforme a reunião, ele não vem, porque ele não quer muito movimento que distraia a atenção do povo em certas reuniões. Então ele me disse que tinha gostado muito da festa toda e do que tinha sido apresentado, e depois ele me disse: apesar que eu não fui fisicamente, mas para eu ver as coisas e saber, não é preciso que eu esteja fisicamente naquele lugar. Eu aprecio melhor em espírito do que fisicamente presente. Ele toma conhecimento, então, não só das desobediências, dos pecados. Eu prefiro esta noite falar do lado positivo. Ele toma conhecimento, portanto, das necessidades do seu povo, do nosso povo, povo dele, povo do Consolador, de Jesus e do Pai. E muitas vezes, quando uma pessoa sofre, por exemplo, um mal súbito, atacada de uma doença, sofre um desastre, quando pensa
em telefonar para cá, ele já está sabendo o que se passa. E na maior parte dos telefonemas não é ele que atende pessoalmente, porque ele não está aqui o dia inteiro, nem era possível ele fazer isto. Mas toma conhecimento, pelo dom precioso que tem. Ele toma conhecimento de todos os pedidos feitos. E assim, exerce um poder extraordinário de mediador e de intercessor por todos, naturalmente, que merecem a graça divina nesta terra. Por isto, terminando minha palavra a respeito deste ponto de doutrina esta noite, eu explico que não são todos que merecem a graça de serem lembrados diante de Deus. Não são. Jesus disse, na palavra de sua doutrina, que aqueles que lhe fossem fiéis, os seus nomes seriam constantemente lembrados diante de Deus. E disse também, bem-aventurado aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. O livro da vida é o livro da doutrina. E é bem-aventurado e feliz aquele que está vivendo de acordo com a doutrina, então o seu nome está lá, como fiel, como justo, como obediente. Estes é que são lembrados diante de Deus. Por toda a corte celestial que incessantemente clama a graça divina e a proteção divina, por todos os santos, os quais muitos deles são enviados a esta terra para guardarem uns e outros, lembrados especialmente por Jesus, por Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, e bem-aventurados os que merecerem também a intercessão do nosso estimado irmão Aldo. Em muitos casos, ele sabe que a pessoa não está merecendo tanto, mas ele intercede, por exemplo, num caso de doença, na solução de um problema, ele intercede querendo a salvação daquela alma. Ele quer salvar a alma, então intercede e pede. E a Santa Vó Rosa, sempre que seja justo, o atende e o ouve. E há muita coisa que ela faz, porque o irmão Aldo pede e lhe suplica. Assim vai ela, junto com Jesus e todo o poder do nosso Pai, junto com ele, guiando sua obra na terra, e a levará até o fim, até que a igreja alcance aqui a última e grande vitória. Mas para participarem desta graça, para serem beneficiados com esta graça, precisam ser achados justos. Por isso é necessário que vigiem muito sobre o seu falar, sobre a sua fé, sobre a sua conduta e principalmente não façam juízo precipitado a respeito de ninguém, mas com fé, amor e confiança façam tudo para merecerem ser beneficiados por esta intercessão poderosíssima que é apresentada constantemente diante do nosso Pai e do seu digníssimo Espírito. E assim serão todos muito abençoados e felizes, e a obra da igreja poderá progredir ainda muito mais com a graça celestial. Nós escrevemos no livro O Espírito Santo de Deus e o Consolador, no capítulo 10, versículo 1, exerce o Consolador essa função gloriosa de interceder pelos remidos que amam a justiça e o bem. E isso faz a Santa Vó Rosa diante do Espírito Santo e do Pai. Por isso executa a justiça de Deus. Entretanto, não intercede em favor dos ímpios e pecadores, mas em favor dos santos, a fim de que, vencendo todo o mal, fiquem para todo sempre pertencendo ao corpo de Deus. Assim creiam, tenham esta fé muito firmada em seu espírito e também façam tudo para merecer. Lembre-se que a sua vida está patente aos olhos de Deus, o nosso supremo juiz, e diante de todos os seus principais santos, com os quais temos constantemente que tratar, e que todos os seus atos e a sua vida sejam aprovados diante deles, para que a intercessão, a mediação poderosa dos santos de maior glória seja sempre exercida em seu benefício
e todos serão guardados e amparados. E principalmente naquele precioso momento em que o corpo vier a falecer, a sua alma já estará inteiramente redimida, inteiramente santa e preparada para entrar na glória celestial e contemplar de perto as belezas que lá existem. Amém.